Olá, tudo bem? Eu me chamo Alan Abreu e vamos dar continuidade nas nossas aulas de Flutter com Backfrap, certo? Antes de mais nada, queria passar para vocês que eu estou com esse Insomnia, com esses dados, né, para poder consumir. Eu vou deixar online por um tempo, não sei quanto tempo eu vou deixar online, porque também o Backfrap ele tem uma limitação gratuita, a partir disso aí ele é cobrado, então eu vou deixar meio que aberto para vocês estudar, senão estudar a parte de Flutter, senão vocês voltam atrás nas aulas e vê como é que faz e faz o seu próprio back-end no Back4App, certo? Vamos dar continuidade aqui. Lembrando que aqui em Docs, já vou deixar isso aqui no GitHub, aqui em Docs já tem o Insomnia, então já dá para pegar ele direitinho, certo? Essa vai ser a primeira aula da parte de Flutter, toda a parte de Back4App já foi concluída, pode ser que a gente volte aqui a colar para fazer uma refatoração, uma melhoria e tal, isso é normal de um projeto, mas o nosso foco aqui é dar continuidade da parte Flutter, tá bom? Uma coisa que eu queria ver com vocês é que todas essas aulas elas vão ser separadas por tópico, certo? Inicialmente eu vou fazer meio que uma coisa só, para a gente poder ter uma noção mais ou menos como funciona, mas não é a maneira correta, e depois a gente vai fazer da forma correta, certo? Para a gente poder ir aprendendo o porquê a gente não faz de qualquer jeito. Então, eu vou mostrar para vocês esses pontos também. Esse ponto inicial a gente vai trabalhar logo na execução do login, tá? Eu vou fazer aqui de qualquer jeito, para vocês entenderem, não de qualquer jeito, vou fazer aqui de um jeito para vocês entenderem o funcionamento. E nas próximas aulas a gente vai refatorar, porque da forma que eu vou fazer não é a melhor forma, mas é a forma mais fácil de vocês entenderem, ok? Beleza, antes de mais nada, esse arquivo aqui, esse projeto em Flutter, vocês conseguem encontrar no meu GitHub, tá? Provavelmente está no comentário aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo. E é isso. Primeiramente eu vou transformar ele em um stateful, certo? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com tudo aqui dentro. Depois a gente vai fazer a forma correta, mas por enquanto a gente vai trabalhar tudo aqui, certo? Primeiro de tudo, aqui a gente vai meio que criar meio que um gerenciador de estado, certo? Entre aspas. Gerenciador de estado. Vou botar em português mesmo, depois você coloca como quiser, certo? Esse inicialmente eu vou fazer em português, depois a gente tem uma ideia, tá? E depois eu vou criar um nosso data source. Data source. Que é esse data source? Data source, ele é, dentro da arquitetura, ele é quem vai conversar com a parte externa da nossa aplicação, certo? Então, aqui dentro, praticamente, a gente está, entre aspas, tendo tudo que a gente vai precisar inicialmente de uma arquitetura. Só que é óbvio que isso aqui tem que estar tudo componentizado. Mas por enquanto eu vou trabalhar com tudo aqui para a gente entender, depois a gente faz a forma correta, tá bom? Certo, o nosso gerenciador de estado, ele vai gerenciar alguns estados, por exemplo, no caso aqui eu vou ter um booleano, certo? Is load recebe false. Que esse cara aqui vai dizer quando é que tá carregando, se tá em scroll aqui no login ou não, certo? Ok? E por enquanto a gente não vai fazer nada. Vamos deixar assim, depois a gente manipula aqui com o nosso gerenciador de estado, entre aspas. E aqui o nosso data source. Para a gente fazer essa comunicação externamente com o nosso Swagger, a gente vai precisar de um pacote chamado DIL. É um pacote muito bom, eu recomendo muito. Tem ele, tem o HTTP, tem outros, mas para nossa aula a gente vai usar o DIL. Certo? Particularmente eu gosto muito. Ele tem muita coisa aqui explicando sobre o DIL, como usar, como fazer requisição e tal, e etc. Mas eu vou usar esse carinha aqui, ó, esse pedacinho aqui, porque tem um tcat. E para a gente poder agilizar nas nossas aulas, vamos usar ele aqui. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Só para organizar. Ok. Vamos ver aqui, beleza. Então, eu vou trazer aqui para dentro nosso projetinho que eu copiei de lá do DIL, certo? Beleza.
E eu vou apagar todo esse corpo aqui. Eu vou deixar bem simples pra gente entender, tá? Eu vou importar o DIL aqui, certo? Importei o DIL. E aqui ele está reclamando porque espera um async. E ele quer que importe o DIL, instancie o DIL. Então eu vou instanciar aqui tudo aqui dentro mesmo, pra gente poder fazer nossa... pra gente continuar nossa aula, certo? Ok. O DIL, ele é bem interessante trabalhar com ele, porque já é só colocar aqui a URL que a gente precisa e pronto, acabou. Não precisa converter para ponto parse, entendeu? Não precisa. Então é bem bacana. A outra coisa que a gente vai fazer é verificar dentro do nosso Insomnia como ele consome essa API, tá certo? Como ele consome. Como é que ele vai consumir aqui? Tem o URL base, do URL base passa na casa é isso aqui, perdão. A gente tem a URL base, tem o endpoint, certo? Tem o body, que é o corpo que a gente vai mandar. Temos o header, que é o, digamos, as configurações que a gente precisa passar para poder, as configurações que a gente precisa passar para poder acessar, certo? Parâmetros não tem nada, e é isso. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui em Base Environment para poder pegar todos esses caras aqui, ó. Pegar esse JSON aqui para a gente poder trabalhar com ele. Inicialmente eu vou colocar eles aqui para a gente poder ter isso como base. No caso eu posso até fazer assim, ó, map database por enquanto, pronto, certo? Que aí a gente vai ter todo esse corpo aqui para a gente poder trabalhar com ele. Então a gente tem aqui nosso URL base, temos aqui content type, que é a nossa configuração, e por aí vai, tá bom? Certo. Primeiramente, temos que ver que o tipo da nossa requisição aqui é do tipo post. Então a gente já muda aqui para post, tá? Segundo, vamos precisar do URL base, que o URL base é esse carinha aqui. Então podemos vir aqui para apagar essa parte que está aqui dentro. Podemos colocar base. Na verdade eu vou colocar como string, porque vai ter mais, ele vai ter um complemento maior. Então aqui eu vou colocar base, e aqui eu vou colocar o URL base, que é justamente o que vamos usar, só que o base é maiúsculo, tá? Ou seja, vamos pegar esse pedaço aqui. Só que ele ainda tem um complemento, que é o login. Então eu vou colocar aqui no final o login, certo? Que aqui é a nosso URL base e nosso login. Lembrando que essa não é a forma viável. Eu vou fazer para ficar mais fácil para vocês entenderem. Depois vamos refatorar tudo isso, porque é muito ruim de ser trabalhado dessa forma. Não é interessante, tá? Vamos mudar tudo isso, mas vamos continuar desse jeito para entender. Então temos aqui a nossa URL base mais o nosso endpoint, que é justamente o que vamos fazer, parte de login. Deixa eu quebrar ele aqui no meio. Tá, beleza. Aí agora a gente tem que passar o nosso header, certo? Que é o que as configurações para consumir. E depois a gente passa o nosso body, tá? Primeiramente, deixa eu ver aqui. Primeiramente vamos trabalhar com o nosso... body, certo? Copiar aqui. Certo. Eu vou criar aqui a variável, né? Map data recebe. Pronto. Que aqui é o corpo da requisição, né? O nosso body, certo? Eu posso vir aqui, data e data, tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso header aqui e colocar lá, certo? O nosso header, ele tá aqui. O que a gente poderia fazer? Agora, olhando nesse ponto aqui, eu acho que não ficou interessante assim. Vamos mudar isso aqui. Vou fazer o seguinte: string URL base recebe, vai receber esse cara aqui, ó. Tá? Esse vai ser o nosso URL base.
E todo esse corpo aqui será o nosso header. Deixa eu ver aqui. Pronto, todo esse corpo aqui será o nosso header. Então o URL base aqui eu vou mudar. Vou tirar aqui. Ele vai precisar botar dessa forma para ele não se misturar com esse outro aqui, esse outro texto, certo? Então coloquei o URL aqui e agora estou no meu header aqui. Então o header aqui, para mim colocar o header dentro do post, eu preciso chamar um carinha que é o options, e eu tenho que passar um options que é justamente qual o option que eu quero, que é o header. E vou passar o header, que é a variável que eu tenho aqui, certo? Tá, ele está dando um erro porque ele pede, ele está sendo dynamic, ele espera um string dynamic e pode ser até nulo. Isso é importante para a gente poder lembrar da parte de tipagem. A gente tem que tipar, então string, vírgula, dynamic, pronto, certo? Tipei aqui meu header, poderia muito bem também tipar o meu data, certo? Poderia tipar, mas não vou fazer isso, não está reclamando, não vou fazer isso. Então vamos fazer, tá? Questão de estar certo. Dynamic, pronto, tá? Então, beleza, eu vou passar e a gente vai executar esse cara aqui para saber se vai estar certo. Só que aí ele tem um porém, quando ele executar, ele vai só executar e verificar se vai dar erro, não vai acontecer nada, mas se der certo, vai acontecer nada, mas se der erro, ele vai retornar um try catch, certo? Então, para a gente resgatar o que vai vir, então aqui no await eu vou colocar um response, recebe, pronto. Eu vou receber um response, que já é tipado do tipo response, que esse response aqui vem do DIL, certo? E quando esse cara vir, deixa eu pensar aqui, eu vou fazer a ação aqui dentro mesmo, não, vou retornar, digamos que eu vou retornar um booleano, então ele aqui vai ser uma feature, depois eu vou explicar com calma, um booleano, certo? Então, vou colocar aqui, return true, certo? Porque por enquanto a gente não vai pegar nenhum dados nem nada, então por enquanto eu vou deixar assim, certo? Deixa eu pensar aqui, na verdade, mas aí se não vir 200 ou 201 ele já cospe aqui embaixo, então tudo bem. Vou dar um return false. Pronto, só mesmo pra gente poder trabalhar, se deu certo ou se deu errado, tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a parte de configuração aqui. O text form field ainda não tem input, né, o controle, né? Text form field ainda não tem um controle, tudo bem. Eu não vou mexer agora nisso aqui. Eu vou só validar isso aqui para saber se deu certo. E no momento a gente nem precisa desse response. Porque se ele der certo, ele vai cair em true. Se ele der errado, ele vai dar em false, tá? Beleza, deixa eu ver aqui. Vamos executar ele aqui só pra gente ver se tá dando certo. Deixa eu ver aqui, pressed, tá. Esse aqui eu vou comentar. Vou fazer o seguinte, o teste recebe tá? Esse é um await, certo? Aí aqui eu vou dar um print e vou printar o teste, só para mim saber se deu certo. Foi. Então eu vou clicar, vai bater lá, tá batendo. Certo, pronto, true, deu certo, tá vendo? Deu certo. Vamos botar aqui o nosso breakpoint, só para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Response,
response, recebe. Aí aqui eu vou printar print response ponto static code, só pra gente poder. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero botar um breakpoint aqui no print só pra mim testar mesmo o que é que tá vindo. Cliquei, pronto. Aí o que é que ele tá trazendo, ó? Ele tá trazendo do data, perdão, o que é que tá enviando? Ele tá enviando esse corpo aqui, que é justamente o corpo inicial aqui. E o response, o que é que ele tá respondendo? Um data, que é o result, o que é o valor. Deixa eu minimizar aqui, pronto. O data, result, que é o valor, que é o ID, o e-mail, o token e o useinfo, que o useinfo ele vem dentro o ID e o name. Então vamos ver, validar exatamente do jeito que a gente esperava, certo? Então, passando aqui, só apagar aqui, tirar esse breakpoint, salvar, pronto. Conseguimos usar o nosso data source, certo? Conseguimos usar. Eu vou fazer aqui eu vou fazer isso aqui, o scrollzinho aqui do login e eu travar o botão, porque se eu clicar aqui várias vezes ele vai executar várias vezes e eu não quero isso. Então vamos usar aqui o nosso gerenciador de estado, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Eu vou dizer. Na verdade, eu vou dizer que esse cara vai receber o value, certo? Quem é esse value? Ele vai receber aqui dentro, que é o bool value, tá? Ele vai receber aqui dentro. E eu vou pegar esse cara aqui e colocar aqui na nossa função para a gente testar, certo? Assim que ele já está falso, assim que ele rodar, ele vai receber um true. E quando ele terminar tudo, ele recebe um falso, certo? Então, vamos executar. Não vai funcionar, mas vou explicar por quê. Óbvio que não vai funcionar também porque o login não está com o scroll. Deixa eu ver aqui. Login. Vou botar aqui o login, certo? Então vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui o isload, né, o variável. Aí tem um text aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, se ele é true, ele vai aparecer um circular proxy indicator. Se não, pronto. Aqui, gente, eu estou colocando o ternário, certo? Vou colocar const para poder tirar esse errozinho aqui que é chato. Então vamos lá. Não vai funcionar, mas vou explicar por quê. Cliquei, não aconteceu nada aqui na minha tela, certo? Por que não aconteceu nada? Porque aqui no nosso gerenciador de estado, entre aspas, nós não temos ninguém que vai avisar o nosso stateful que teve alguma alteração. Então aqui eu coloco o set state, que é o carinha que vai avisar, e salvo. Coloquei aqui, ó, rodou e foi, ó. Rodou e foi, certo? Aí, o que que acontece? Deixa eu pensar aqui. Eu coloquei aqui para a gente poder testar, mas aí também pode ser colocado aqui também, ó. Posso colocar aqui ao iniciar e aqui quando finalizar também, sem nenhum problema. Outra coisa que eu vou fazer aqui é que se o nosso isload, né? Se o nosso isload ele for true, ou seja, já foi clicado, ele só dá um return. Ou seja, não vai ter perigo de eu clicar várias vezes, entendeu? Ele não vai fazer várias requisições. Então, cliquei aqui, fez o isload, trouxe o true e deu certo, tá? Vou fazer o seguinte, se ele der certo até o final, deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte, se aí já vamos fazer a parte de navegação. Se o isload, se o teste, né, que isso a gente vai pagar, se o teste for true, ele vai executar esse cara e navegar. Tá reclamando aqui um contexto, depois eu explico sobre isso, tudo bem, porque é só um teste.
E se ele não der certo, ele vai aparecer uma mensagem no nosso terminal dizendo que erro ao logar, certo? Então vamos lá, atualizei aqui, deu certo, navegou, show de bola. Vou reiniciar aqui e vou causar uma falha aqui, por exemplo aqui eu vou, na verdade aqui no login eu vou colocar um 0, que eu acredito que já é o suficiente para dar erro. Cliquei em login, ó, erro ao logar, então tá funcionando, certo? Tá tudo aqui bonitinho e tal. Só que aqui, pessoal, eu já fiz desse jeito para a gente conversar sobre uma coisa muito importante, que é a separação de responsabilidades. Isso é atribuído dentro de um design partner bem construído e de uma arquitetura. Por exemplo, eu fiz o login, mas eu quero compartilhar o response. Por quê? Porque em outras telas eu vou precisar do token, eu vou precisar do token, eu vou precisar dessa informação do usuário, eu vou precisar de várias outras coisas. E isso, como está encapsulado aqui, para mim passar para outras telas, eu teria que passar por parâmetro. Aqui, eu poderia muito bem vir aqui e navigator e tal, e passar aqui como argumento. Só que isso é muito ruim porque a gente está criando muita dependência, está passando muita coisa por parâmetro, isso não é legal, certo? Porque isso tudo só vai funcionar da minha árvore, desse ponto em diante. Se desse ponto para trás eu precisasse também, não ia conseguir resgatar, ia ser muito ruim. Então, o ideal é a gente trabalhar com uma arquitetura, com um design partners bacana, que a gente consiga separar tudo em relação a responsabilidades e conseguir meio que tratar onde a gente precisar do web, que realmente a gente vai tratar, certo? Outra coisa importante, eu estou aqui com esse data source aqui de propósito para a gente entender que é muito ruim ter isso numa view. Isso é inaceitável a gente ter algo do tipo dentro de uma view. A view ela é burra, ela não sabe fazer essas coisas. Ela não sabe fazer isso. Então, ter uma função na view não é interessante, entendeu? Então, no máximo a gente tem no controle. E o controle, sei lá, utilizar um use case, não sei, para tratar, seja como for o seu design pattern, MVC, MVP, Green Architecture, então não é interessante. Então as próximas aulas a gente vai refatorar esse carinha aqui para a gente poder separar as responsabilidades e assim a gente ter uma qualidade maior do nosso código, certo? A gente vai fazer a refatoração e dentro dessa refatoração a gente vai aprender sobre gerenciamento de estados, sobre injeção de dependência, que a gente vai precisar da injeção de dependência para trabalhar com o nosso gerenciamento de estado. Vamos entender também do data source, como ele vai buscar, como ele vai tratar, como ele vai trazer a informação em JSON e fazer com que o nosso app entenda essas informações, certo? E tudo mais. Tratar também sobre erro também, porque, certo, ele printou no terminal, mas o nosso usuário vai ter o app, não vai ver no terminal. Então vai ter que cuspir aqui na tela algum erro e etc. Então, tipo assim, vai ser umas videoaulas bem complexas em relação a isso. Vai ser demorado, vai ser longo, mas acredito que eu vou tentar passar o máximo de informação possível. Se tiver alguma coisa aqui que eu esqueci, que não vou fazer corte nesse vídeo. Se tiver alguma coisa aqui que eu esqueci ou que seria interessante adicionar nessa aula, coloca no comentário que provavelmente nas próximas aulas eu vou estar trazendo, tá bom, pessoal? E é só isso, por enquanto eu vou ficando por aqui, até a próxima aula, tchau!